história do Papa João Paulo II está muito presente aqui na cidade de Cracóvia. Aliás, a história da própria cidade se confunde com a desse grande santo, pois muitos monumentos e acontecimentos contam a história desse grande personagem da própria cidade, né, Padre Guido? É verdade, Eric. Gostaria de dizer que a Cracóvia presta uma homenagem constante a este homem, sem dúvida o mais famoso, né? Que deu ao mundo inteiro um grande santo, inclusive. E digamos que o povo da Polônia, especialmente de Cracóvia, se sente muito orgulhoso por isso. São inúmeras, Eric, né, as manifestações de afeto para esta pessoa e, digamos, também são inúmeros os monumentos que este homem conseguiu construir para o bem da população. Por exemplo, o Papa João Paulo II foi bispo, inclusive cardeal, aqui dessa cidade, né? A Cúria, né, que é a sede do governo da igreja aqui na cidade, tem um pormenor interessante, pois ele usava aquele espaço para conversar com seus fiéis, Padre Guido. É verdade, Eric. Não esqueçamos que João Paulo II, quando foi criado cardeal da cidade de Cracóvia, era um dos cardeais mais novos no mundo inteiro e deu a sua vida com uma doação total para o seu povo, que tanto amava, especialmente os jovens. E até hoje há um marco, digamos assim, visível na janela que ele usava como quarto, como escritório. À noite, frequentemente, ele dialogava com os jovens que se juntavam na frente do Palácio Episcopal, de uma maneira muito fraterna e, sobretudo, lançando sementes de uma esperança de um mundo melhor, de um governo melhor e, sobretudo, ele dizia para os jovens aquela famosa frase: não tenham medo, vamos para frente. Esse local onde fica a Cúria, que o Papa João Paulo II conversava com seus fiéis através dessa janela, é um lugar muito interessante, pois ao lado dessa praça tem um colégio onde outro santo polonês foi professor, ele lecionava. A gente está falando de São Maximiliano Kolbe, um mártir, né, do nazismo, morreu em campo de concentração nazista e dava aula nessa praça, em frente, onde fica a Cúria, a sede do governo aqui de Cracóvia. E o Papa João Paulo II não é o primeiro santo que foi bispo de Cracóvia. Outro santo já ocupou essa cátedra também, né, Padre? Exato. Aliás, o segundo grande bispo desta cidade que honra e prestigia a história da Igreja. João Paulo II, canonizado gloriosamente pelo grande Papa atual, né, Papa Francisco, ocupa um espaço de grande destaque na história da Igreja e mostra, meus prezados amigos, que a santidade é possível para serem alcançadas por cada um de nós, qualquer que seja o estado de vida que nós abraçamos. Nós falamos agora há pouco de São Maximiliano Kolbe, que foi professor aqui nessa cidade, esse grande frei conventual, franciscano conventual, mártir. Mas tem outros santos, santas especialmente aqui também dessa cidade, que viveram aqui, que no caso ela faleceu aqui. Santa Faustina Kowalska, pois o Papa João Paulo II esteve presente também durante toda essa história, pois ele estava na fundação do Santuário da Divina Misericórdia, que é aqui em Cracóvia, né, Padre Guido? É verdade. E Santa Faustina Kowalska foi canonizada pelo Papa João Paulo II. Foi ele que fez conhecer a espiritualidade e a missão desta religiosa, que recebeu inúmeras aparições e visões da parte de Jesus e que lançou para o mundo inteiro o tema da Divina Misericórdia. Hoje nós conhecemos a espiritualidade desta grande santa e apreciamos cada vez mais, porque precisamos todos, meus amigos, de saborear a divina misericórdia de Deus e aprender, como Ele, a sermos misericordiosos. É o grande tema do ano do Jubileu da Misericórdia. O Papa João Paulo II, esse grande homem de Deus, grande santo, né, recente da nossa história, é claro, era um homem de oração. Existe até hoje
um mosteiro na qual ele frequentava para fazer os seus retiros. É um mosteiro beneditino, que ele fica a poucos quilômetros do centro da cidade, que é onde a gente está nesse momento, né, Padre Guido? Exato, bem na beira do rio da Vístula, né, que passa pela cidade de Cracóvia. João Paulo II, quando era cardeal aqui nesta cidade, gostava de passar tardes inteiras de silêncio, de meditação, dentro deste mosteiro, que até hoje existe e que é também um marco da espiritualidade e da santidade de João Paulo II. É uma honra para o programa Eclésia estar nessa cidade, conhecer essas histórias desses grandes santos, santos dos nossos tempos e que tanto enriqueceram e enriquecem a fé da Igreja. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas. Bem ao lado do Santuário da Divina Misericórdia, temos outro santuário, esse dedicado ao Papa João Paulo II, que já está aberto à visitação, apesar das obras ainda não estarem concluídas. Parte da história desse grande santo e Papa, todos podem encontrar por aqui. Et imite nobis de vita nostra, sicur et nos imitibus de vitoribus nostris. E aqui nesse santuário, a gente pode encontrar várias relíquias de São João Paulo II. Por exemplo, na cripta da igreja, é possível encontrar uma pequena amostra de sangue desse santo, que está guardada com muita dignidade dentro de uma ampola onde os fiéis a veneram. E na igreja principal, aqui onde estamos, está exposta a batina que o Papa João Paulo II usou no dia do atentado que sofreu em maio, 13 de maio de 1981. Essa batina está toda manchada de sangue. Parte dessas vestes papais que ele usava naquele dia estão expostas lá no santuário de Czestochowa, na cidade de Jasnagora, aqui na Polônia. E o resto dessa vestimenta, todos que visitam esse santuário aqui em Cracóvia vão poder ver. Muitos conhecem a fase da vida do Papa João Paulo II em que ele foi operário. Ainda quando jovem, estudante, trabalhou numa fábrica. E essa fábrica funcionava justamente ali atrás, onde hoje se encontra um centro comercial. Quem diria que aquele jovem operário se tornaria Jan Paweł II, o Papa João Paulo II, como dizem os poloneses. Nie zapomnę, kiedy wracając Um dia, enquanto participava das lições na universidade, eis que com grande alegria nos deparamos de um fato. E este fato com que nos deparamos foi justamente a notícia belíssima que veio de Roma, de que o nosso cardeal de Cracóvia foi escolhido o sucessor de Pedro. Naquele dia, o povo se reuniu nas igrejas, abertas a noite inteira, repletas de gente que rezavam e cantavam, agradecendo a Deus por esse fato tão grande de um filho da nossa terra ser escolhido Papa. tłumnie zbierali się wszyscy.